E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje, a nossa missão é destrinchar os resultados recém-saídos do forno do primeiro trimestre de 2026 do Banco do Brasil. E nós não vamos fazer isso de qualquer jeito, tá? Vamos analisar esses dados com uma lupa extremamente rigorosa, a estrutura de Benjamin Graham, o lendário pai do investimento em valor. O nosso foco aqui é entregar um panorama analítico, frio e claro, especialmente para quem está exatamente agora avaliando posições, seja para comprar ou para vender ações da instituição. Mas antes de a gente mergulhar fundo nas planilhas e indicadores, é super importante ancorar esse nosso estudo na realidade física. Sabe, por trás de todo o balanço financeiro denso que o mercado consome, existe uma instituição real, com milhares de funcionários, agências e uma estrutura colossal. E é sempre bom ressaltar, esta análise é estritamente educacional, baseada nas informações divulgadas pelo próprio banco e não configura nenhuma recomendação financeira. A ideia é equipar quem acompanha a gente com o conhecimento estruturado necessário para tomar decisões por conta própria. Bom, vamos direto ao ponto. O conceito mestre que vai guiar toda a nossa jornada hoje é a famosa margem de segurança. Nas palavras do próprio Graham, este é o princípio de ouro. Buscar adquirir ativos por um preço que seja consideravelmente menor do que o seu valor intrínseco real. Mas, detalhe, não basta estar barato. É absolutamente crucial garantir que o negócio em si seja sólido o suficiente para servir como um escudo contra surpresas negativas e riscos de queda. É exatamente com essa postura exigente que vamos olhar os números a partir de agora. Nossa rota de hoje vai passar de forma bem objetiva por 5 pontos. O teste Benjamin Graham, o motor do banco, a análise de preço e valor, dividendos e rentabilidade e, por fim, riscos e inadimplência. Começando pelo passo 1, o teste Benjamin Graham, aplicando a estrutura de valor. O que já nos leva direto ao passo 2, o motor do banco, analisando as operações centrais. A primeira verificação do nosso checklist não tem a ver com o sobe e desce da bolsa, mas sim com o motor da empresa em si. Ele está funcionando? E olha, o contraste aqui é no mínimo fascinante. O lucro líquido ajustado reportou 3,431 bilhões de reais. Na prática, isso é uma queda massiva de 53,5% na comparação ano a ano. É aquele tipo de número que faz muito analista suar frio. Mas a margem financeira bruta, que é a essência das operações de crédito do banco, cresceu robustos 14,8%, batendo a casa dos 27 bilhões. Ou seja, a capacidade operacional de gerar receita continua firme e em expansão, mesmo com a última linha do balanço levando um tombo severo. Passando agora para o passo 3, análise de preço e valor, com as métricas essenciais do Graham. Quando a gente tira a emoção diária do mercado e olha para a contabilidade pura, o primeiro número que salta aos olhos é este, 9,13. Esse é o múltiplo de preço sobre lucro, o famoso P/L, dos últimos 12 meses. E o que isso nos diz? Basicamente, que hoje se paga cerca de 9 vezes o lucro anual para ser sócio da instituição. Investidores de valor classicamente adoram caçar múltiplos baixos atrás de pechinchas, mas focar apenas no PL de forma isolada pode ser uma grande armadilha. Agora, o que é realmente muito interessante e acende um alerta gigante no nosso painel é este indicador, 0,70. Este é o preço sobre valor patrimonial, o PVPA. Ter um número abaixo de 1 significa algo muito profundo no universo do Benjamin Graham. O mercado está avaliando o banco com um desconto prático de 30% em relação ao seu patrimônio líquido. A operação inteira está sendo vendida na bolsa por menos do que vale a soma dos seus ativos. Para quem procura valor com desconto, essa é sem dúvida uma das luzes verdes mais brilhantes possíveis. Vamos ao passo 4, dividendos e rentabilidade. É hora de examinar o retorno de quem é acionista. Porque convenhamos, né? Desconto não é tudo se o ativo não compensa a nossa espera. Então, vamos focar no que está caindo de fato na conta. Os números desse trimestre trazem uma base bem objetiva. O Conselho aprovou um payout, a fatia do lucro que vai ser distribuída de 30% para o ano de 2026. Nesse primeiro trimestre, isso já se traduziu na distribuição de 866 milhões de reais na forma de juros sobre capital próprio. Fracionando isso tudo, o resultado é uma distribuição de pouco mais de 15 centavos por ação. São os fatos puros e simples sobre a remuneração de quem investe. E essas métricas ilustram brilhantemente a dualidade do banco nesse momento.
Se a gente fizer o comparativo da rentabilidade, temos de um lado o retorno sobre o patrimônio líquido, o RSPL, que despencou para modesto 7,3%. Isso é uma consequência super direta daquela queda forte nos lucros que a gente viu lá no comecinho. Mas, por outro lado, a máquina em si não desandou, porque o índice de eficiência em 12 meses continuou formidável, cravado em 28%. Então, mesmo ganhando menos lá na última linha, a instituição manteve total controle sobre os custos de operação da rede, o que mostra uma resiliência administrativa incrível. E finalmente chegamos ao passo 5, riscos e inadimplência. É aqui que a gente descobre se existe mesmo uma margem de segurança. Esse é, literalmente, o teste de estresse mais crítico para quem foca em fundamentos. Descobrir se aquele desconto de 30% lá de trás é justificável ou se é só uma ilusão perigosa. O custo do crédito deu um salto para impressionantes 18,8 bilhões de reais, pessoal. É uma escalada de quase 86% de um ano para o outro. E acompanhando esse ritmo, a inadimplência superior a 90 dias subiu para 5,05%. O contrapeso que segura as pontas de forma defensiva é um índice de cobertura de 158,39%, mostrando uma almofada bem considerável de provisões. Mas são inegavelmente esses desafios gigantes na qualidade da carteira que explicam por que o mercado está tão precavido. Então, depois de colocar todas as cartas na mesa de forma objetiva, a reflexão final se reduz a esta balança. De um lado, existem receitas operacionais sólidas e um preço que está sendo negociado 30% abaixo do valor contábil. Por outro lado, o custo do risco de crédito aumentou esmagadores 86%. A pergunta de $1 milhão que fica é exatamente esta. Essa precificação barata oferece margem de segurança suficiente contra o avanço das despesas de risco? Pesar essas duas forças é o trabalho de casa indispensável para quem pretende montar ou desfazer posições a partir daqui. Façam as contas, sigam estudando os fundamentos e até a nossa próxima análise.